Boa tarde, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? O último vídeo que eu fiz acabou criando alguns questionamentos. Algumas pessoas me questionaram, falando até como se eu estivesse atacando ou sendo ofensivo e agredindo os outros canais, né, relacionados a que falam de orquídeas. Gente, o meu canal, ele é exclusivo para falar de forma de cultivo de orquídeas, mas dentro do meu padrão, da minha realidade. Eu não sou um orquidário profissional, eu não tenho um orquidário profissional, eu tenho um orquidário caseiro, muito simples até por sinal. Né? Eu não moro em apartamento, eu moro num barracão que tem um quintal, eu uso o quintal. Então, as minhas dicas de cultivo é relacionadas à minha realidade e talvez à realidade que você viva aí, certo? Então eu tento levar para vocês a minha experiência. Quando eu falo que eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, não é pessoal. A pessoa publicou um vídeo lá que tá usando pinho-sol para matar ácaro, desinfetar as orquídeas. Quando eu falo que eu sou contra o uso de pinho-sol, não é que eu sou contra a pessoa que está ensinando. Eu sou contra a prática. E então eu deixei isso bem claro, tá? Com relação ao uso do leite, etc e tal, a Luciana RR, as orquídeas na janela, até se manifestou lá no vídeo. Amada, não é com relação a você. Inclusive, eu nunca vi esse vídeo, pode falar a verdade. Porque eu não vi, eu não vejo essas coisas assim, use cebola, use leite, use cravo e canela. Eu não vejo, porque não faz parte da minha realidade de cultivo. Então, a forma que eu falei não foi para agredir você. É porque na verdade, eu nem sei quem fala que usa leite. No Facebook, várias pessoas mandaram mensagens para mim. Eu também uso leite, eu fiz a experiência e tal. Gente, vocês têm toda a liberdade de usar o produto que vocês quiserem e fazer o que vocês quiserem com as suas orquídeas. É porque o meu jeito de expressar é assim, estúpido. Mas não é para agredir o autor. É simplesmente eu sou contra a forma, né? Tipo assim, eu jamais vou indicar pessoas para usar leite, esterco de vaca, urina de cavalo. Eu não vou, porque eu não vejo necessidade disso, tá bom? Outra coisa interessante é que a, a Luciana do canal falou, e outras pessoas falaram também, que tem alergias a produtos tóxicos. Eu entendo muito bem, porque eu dou manutenção no orquidário da Nesi Chagas, que sempre faço vídeos na casa dela. Ela também, só o cheiro do diazinon, ela entope o nariz, é uma espirração. A minha melhor amiga, uma pessoa que eu amo muito aqui em Governador Valadares, Marie Corniglion, a minha melhor amiga, eu cuido das orquídeas dela também. E é o mesmo caso, coisas com cheiro forte, causa danos à saúde dela. E elas já são de mais idade, né? Então, mexer com esses produtos químicos também é muito complicado. Então, eu cuido das orquídeas delas, entendeu? Elas preferem que eu cuide da forma que eu cuido, que elas veem resultado, do que ficar usando os produtos caseiros, mesmo porque elas têm uma dimensão muito grande de orquídea. Se você tem poucas orquídeas, talvez você possa fazer alguns testes. Mas pessoas que têm, igual a Nisi Chagas, tem mais de 2.000 orquídeas, é complicado ela ficar usando alguma coisa que pode trazer um dano geral na sua coleção, certo? E tudo isso influencia. O clima onde que a pessoa mora, o calor, o frio, se venta ou não venta. Então, fiquem atentos à minha forma de colocar as coisas, porque em nenhum momento eu falei nome de ninguém. Eu simplesmente falei da prática, tá bom? Não se sintam ofendidos. Meu interesse não é esse, eu não ganho nada com isso, tá bom? Beijão então. Agora vamos para os assuntos que me solicitaram para falar. Fazer pet com reservatório. Uma, uma conhecida minha que mora no bairro aqui da minha cidade, ela me chamou para ver as orquídeas delas e ela viu o vídeo ensinando, fazendo pet, né, com reservatório, e ela fez. Só que o resultado não foi muito positivo, porque aqui é muito quente. Quando o sol nasce aqui, já tá quase dando 30 graus, vocês não estão entendendo o nosso calor, né? Salve os dias nublados, com chuva,
nessa época do primavera-verão, que é época de calor, que dá uma aliviada, mas gata, aqui eu não sei como a gente engorda nesse lugar, porque a gente transpira tanto. O cara aqui em Valadares fala assim: "Ah, eu tenho retenção de líquido". Mentira. É um calor infernal que a gente transpira de cachoeira. Então, o calor é muito grande. Então, o que que acontece? O PET é plástico, certo? Aí plantou orquídea lá no substrato e fez o reservatório. Durante o decorrer do dia, aquela água esquenta e causa um dano à orquídea. A não ser que a pessoa tenha um orquidário que tenha árvores, que diminua bem a temperatura ambiente para que aquela água não esquente, certo? Então, aí ajuda muito mais os fungos a se manifestarem, atacarem as orquídeas. Então, mas não é descartado, tá? Como eu não uso a prática do PET com reservatório, eu não mostro, especialmente porque eu tenho muitos seguidores aqui da minha região no canal, e se começarem a fazer isso, depois vão me pegar na rua e vão me dar um couro, porque vai morrer a orquídea. Essa minha colega lá aqui do bairro aqui, da minha cidade, eu fui na casa dela uma vez, visivelmente os falenopes dela com a folha enrugada, de aparência de cozimento, entendeu? Então não foi uma boa ideia. Mas um amigo do meu canal pediu para falar como que eu identifico as minhas orquídeas nas plaquinhas. Eu uso lápis mesmo, vou mostrar para você aqui. Ele ficou surpreso, não apaga, não apaga, olha só. Encicletária Tarumana, 2011. Poxa, 5 anos. E tá do jeito que eu escrevi, ó. Não apaga. Tem plantas minhas aqui que tem 10, 12 anos e a plaquinha é a mesma. Sabe o que acontece? A plaquinha resseca e quebra e às vezes eu tenho que trocar. Mas com relação a escrever, eu uso lápis mesmo, tá? Aquele pincel de CD, ele apaga muito mais rápido do que lápis. Pode acreditar. Me pediram para falar sobre Ionopsis. Já tem um vídeo meu, né, esculhambando Ionopsis, porque é uma das orquídeas mais sem vergonha, chata, nojenta, antipática, como eu falei, para cultivo. Então, é uma planta que gosta de madeira lisa, galhos finos, de goiaba. Gente, pode usar galhos de laranja, de tangerina, de limão, frutas cítricas, árvores de frutas cítricas. As orquídeas adoram. E o toquinho de Sansão do Campo, que tem uma madeira lisa. Você também pode amarrar o seu Ionopsis, né, nesse tipo de madeira. Ionopsis é uma planta que produz muita raiz fina e precisa muito de uma umidade atmosférica constante. Mas tem um equilíbrio nessa umidade que muitas pessoas não conseguem copiar em cultivo caseiro e as plantas acabam morrendo, né? As demais orquídeas que vocês amarrarem no Canção do Campo, vocês vão ter esse resultado aqui, ó. Satisfação garantida. Elas enraizam mesmo. Encíclia, Catleia, Rodriguésia, híbridos, qualquer coisa que você colocar, tá bom? Vamos falar sobre bocache e torta de mamona. O bocache, na verdade, é a torta de mamona adicionada cinza de madeira queimada, né? Algumas pessoas até brincam comigo: eu posso usar a cinza do churrasco? Não, gato, não pode. A sua orquídea não é carnívora. Tem que ser uma cinza pura, limpa, tá? E adubo orgânico à base de estercos de aves tratado. Mesmo assim, ainda é um produto orgânico que atrai muitos bichinhos, né? Às vezes gera um mau cheiro, tá? Mas o bocache, a torta de mamona, também é acrescido farinha de osso no bocache, é muito rico em nitrogênio, que é o principal elemento que faz as orquídeas explodirem em crescimento, ficar com aquele vigor bombástico. Mas, ao mesmo tempo, corre um risco de fungos, etc e tal. Então, é uma faca de dois gumes. Então, depois que as pessoas começaram a perceber que o bocache causava o aparecimento de muitos fungos, eles começaram a fazer as trouxinhas de bocache. E logo em seguida surgiu o osmocote, que é o adubo de liberação lenta, né, que também dá um efeito muito bom. O bocache realmente, em termos de desenvolvimento, ele dispara. Você coloca o bocache, a planta já apresenta raízes e broto.
O nitrogênio é liberado com tanta eficiência que a planta ela começa a se desenvolver rapidamente. Mas tem uns contras, né? Sobre o cruzamento e a geração de sementes, a formação de cápsulas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Quando você for comprar uma orquídea e tá lá na lista um cruzamento, por exemplo, eu vou usar essa lista aqui da WZ. Aqui, ó. Não vai dar para vocês lerem, porque a letra é pequena, mas primeiro vem o nome da orquídea, um X e o nome da segunda orquídea. Isso significa que a primeira planta escrita, o primeiro nome, foi a planta progenitora, a planta que gerou a cápsula. E a segunda planta foi a planta que cedeu as políneas, tá bom? Então, aqui, igual eu estava mostrando para vocês, Z903, Cattleya labiata alba ótima, 30, vezes Cattleya labiata roxo bispo urbano. Então, a labiata alba ótima foi a planta mãe. E a labiata roxo bispo foi a planta que cedeu as políneas. Esse cruzamento de uma alba com a roxo bispo quer dizer que pode sair qualquer coisa, certo? Esse cruzamento vai gerar muitos tipos. Ocasionalmente pode gerar uma planta alba, uma planta semi-alba, mesiana, tal. Mas é muito difícil. Geralmente, quando você cruza duas plantas de Cattleya, independente que ela seja cerulha, alba, tipo, semi-alba, a maioria das plantas vão sair tipo, porque é a força da carga genética padrão do exemplar na natureza é esse. Quando fala-se que Cattleya varneri tipo, é que na natureza, quando você for na natureza, por exemplo, ou outrora, quando existia milhares destes exemplares na natureza, você via um mar roxo, lilás, e raramente você vai achar uma de outra cor. Quando se fala tipo, é a cor predominante, é a cor padrão. Tipo, na Cattleya varneri, Cattleya labiata, é o lilás. E aí vem as outras variações. Alba, semi-alba, cerulha, mesiana, concolo e etc. Ok? Então, com relação aos cruzamentos, o primeiro nome, quando você for comprar uma planta, você vai ver o primeiro nome lá. Aquela planta é a planta progenitora. É a planta que recebeu a polínia e engravidou, fez a cápsula, ok? E gerou sementes. O segundo nome é a planta que cedeu as políneas. Quando fala self, é quando eu cruzo ela com ela mesmo. Entendeu? Eu tiro uma polínia daqui e coloco aqui. É self. Quando eu falo singly, é quando eu tiro a polínia desta flor e enfio nela mesmo. Singly. Então tem todos esses detalhes que você tem que estar atento. Eu sempre falo que é muito importante você comprar cruzamentos, porque é através do cruzamento, da mistura genética, que vai gerar novos descendentes. Claro, tem um risco de sair uma planta tipo, mas corre um risco de sair uma planta excepcional com uma coloração variada e nova, que vai te trazer muita alegria e trazer novidade para o mercado orquidófilo, tá bom? Continuando, vídeo longo. Me pediram para falar sobre coriantes. Coriantes é um gênero de orquídeas que lembra a gôngora, a estenópia, né? E a coriantes é uma planta que a flor dela, o labelo, lembra uma glande, né? É muito excêntrica, muito exótica, muitas pessoas não gostam da coriantes, especialmente por causa da flor, né? Mas é uma planta muito bonita. É uma planta que, na natureza, algumas espécies crescem associados com formigueiros, um tipo de formiga que faz uma colônia, né? E a coriantes, a semente, quando nasce ali, cai ali, nasce. Ou me parece, às vezes, que a própria colônia das formigas procuram essas plantas para fazer suas colônias, tá? E tem uma simbiose. Eu não sei ao certo, mas essas formigas, elas são bem agressivas e elas protegem a coriantes dos predadores. Tipo assim, grilos, largatas e etc. E tem um mistério aí da natureza que a gente não sabe ainda, tá? Então, coriantes deve ser cultivado igual gôngora, né? Vaso plástico, um pouco mais de umidade e um pouco mais em meia sombra. Quando eu falo luminosidade, que ela não pode ficar totalmente no escuro, porque a coriantes tem uma folha, um verde assim, né? Mais
mais intermediário, meio termo, que você percebe que é uma planta que gosta de receber luz, mas não insolação direta, tá bom? E para finalizar, vamos falar sobre quando a planta produz uma espata floral e não floresce. Quando a orquídea ela produz uma espata floral, especialmente Cattleya monofoliada, Cattleya bifoliada, muitas plantas que têm o hábito de produzir espata, quando ela produz espata, ela quer dizer que ela quer florescer, não quer dizer que ela vá florescer, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês um híbrido de Encyclia que eu comprei da Lourdes, com algum tipo de Cattleya, eu não sei do que se trata. Então aqui, ó, vocês podem ver que ela produziu espata. Estou na expectativa que ela floresça, mas não quer dizer que ela vai florescer. É um sinal que ela tá falando para mim assim, olha, eu quero florescer. Mas isso depende do clima, da luminosidade, né, da adubação, de tudo mais, e da própria planta. Muitas vezes você compra um híbrido que ela recebe em sua carga genética uma planta que é chata para florescer. Por exemplo, todos os híbridos vermelhos que têm Sophronitis coccinea, Sophronitis breve paniculata na sua genética, elas são mais chatas para florescer porque a Sophronitis em si não floresce bem em lugares quentes e em lugares a nível do mar, porque são plantas naturalmente de montanhas e lugares mais frios, tá bom? Então, você tem que aguardar a planta florescer. Se ela não florescer, você tem que ficar observando para ver o que vai acontecer. E existe o caso de muitas plantas, Cattleya no caso, que tinha que produzir espata, não produziu espata, mas tem uma necessidade tão grande de florescer que ela emite o esporão floral dentro da folha sem a proteção da espata. Isso também acontece. E o caso mais interessante é da Cattleya metistoglossa, que ela brota muito antes da floração dela, produz a folha, a espata floral e essa espata seca. Muita gente nervosa vai lá com a mãozinha, arranca a espata seca e acaba arrancando os botões juntos. Não se mexe em espata seca, deixa a espata seca lá, especialmente com Cattleya metistoglossa e provavelmente os seus híbridos, né, que envolvem ela, porque ela tem esse hábito de produzir o broto, a espata verdinha. Com o tempo, o broto amadurece, a espata seca, e quando chega lá para o final de agosto, para setembro, ela começa a florescer na espata seca. É uma das poucas orquídeas, Cattleya metistoglossa, que floresce na espata seca, tá bom? Eu estava falando sobre o bocache e vou tocar num assunto sobre adubação. Gente, como eu sempre falo, é a luminosidade que influencia a floração. Muitas vezes, tipo assim, o adubo, ele serve para dar um up na planta, claro, uma nutrida, uma levantada na estima da planta e dar um help para ela. Mas muitas vezes, o tipo de substrato que você usa, ele é pobre em algum tipo de nutriente, vitamina, mineral, que é bom que você use adubo. Quando eu falo que você pode usar qualquer adubo, você pode usar qualquer adubo, qualquer formulação, especialmente as equilibradas, 20, 20, 20, 14, 14, 14, porque você está dando alimento equilibrado para suas plantas, tá bom? Então, quando eu falo que é luminosidade que faz dar flor, não quer dizer que você não deva adubar, você deve adubar, porque protege elas de doenças, né? Eu estava falando sobre fungos aqui nas minhas orquídeas. Acontece nessa época de chuva, é tão engraçado que nessa época de chuva aparecem algumas manchas, né? As plantas ficam doentes. As que são mais graves eu levo lá pro meu barracão lá de cima, trato elas com fungicida e tal. As demais que aparecem uma mancha e outra eu deixo, porque o que acontece? Quando para de chover, gata, os fungos param. Aí fica aquela mancha, a folha cai ou não cai e pronto, entendeu? E nem todos os fungos eles são tão maléficos, especialmente tem um fungo que ele mancha as folhas, ele só aparece nessa época, que é a época de alta umidade do ar e calor. Quando passa esse período e para de chover, volta tudo ao normal. Não há o que se preocupar, tá bom? Galera, qualquer coisa vocês podem perguntar, fica minhas desculpas aí novamente. Eu só digo assim, que eu não vou ficar me justificando muito sempre não, porque as pessoas, elas têm que saber o que está acontecendo antes de ficar julgando as pessoas, entendeu? Eu tenho particularmente esse jeito esquisitão de ser e ou me ama ou me odeia. Beijão.